estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade. Lema do progresso espiritual. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivou. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.
vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Nessa noite de hoje, né, vamos estarmos refletindo e estudando juntos mais um item do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos a oportunidade de refletirmos sobre esse item, sobre este capítulo, né? Teremos também a oportunidade de sermos pacificados pela espiritualidade, através do passe, né?
coletivo, através do passe à distância. Mas, para começarmos, como de costume, vamos todos, juntos, fazer uma breve leitura do Evangelho e, em seguida, uma oração, para assim iniciarmos a nossa reunião, a nossa discussão e reflexão em torno do Evangelho. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos, meus irmãos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Roguemos a Ele, amado Mestre, que esteja conosco nessa noite de hoje, durante essa nossa reunião. Que possa o Mestre, através dos nossos mentores e enviados seus, estar iluminando as nossas mentes, os nossos pensamentos, nossos corações, fazendo com que nós possamos absorver, compreender melhor as tuas palavras, ó Mestre, proferidas e repassadas a nós através do teu Evangelho. Amado Mestre, que proteja-nos durante este momento, que proteja-nos durante a nossa vida, Esteja sempre conosco, ó Mestre Jesus. Ilumine-nos neste momento, nesse instante, que nos abrimos para as tuas orientações, para as tuas palavras, para os teus ensinamentos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos estar nessa noite de hoje dando continuidade ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos chamados, poucos os escolhidos. E trataremos mais especificamente do item a porta estreita. Por que estreita? Por que imaginarmos que seja tão difícil alcançar o reino dos céus, alcançar a evolução através de uma porta tão estreita, sendo que somos muitos, somos bilhões, de encarnados sobre essa terra. Mas Jesus, ante a sua sabedoria, soube nos orientar adequadamente sobre colocar para nós, exemplificar os motivos dessa porta ser tão estreita. Por que tão estreita? Então vamos lá. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus nos recomenda: entrai pela porta estreita, pela porta que é mais difícil de ser acessada. Larga é a porta da perdição. Espaçoso é o caminho que a ela conduz. O que é a porta larga que Jesus traz para nós através dos seus ensinamentos no Evangelho? Que porta é essa, Nós devemos compreender que Jesus sempre falava, por parábolas. Jesus dava um sentido, um significado de acordo com o entendimento das pessoas que viviam no seu tempo. Então, para exemplificar as coisas fáceis da vida e as coisas difíceis, e relacioná-las com a nossa evolução, nosso desenvolvimento espiritual, relacioná-las com a nossa capacidade de um dia alcançar o reino dos céus, Jesus as exemplificaram como sendo a porta larga e a porta estreita. Na porta larga, Jesus diz que há a possibilidade de estarmos nos entregando e buscando tudo aquilo que nos agrega valores somente aqui na Terra, que nos agrega valores somente no plano material. Mas nenhum valor haverá de ter
né, esses méritos propostos pela porta larga no mundo espiritual, né? Então, pelo contrário, né, no mundo espiritual eles haveriam tudo que está relacionado a esses bens, a esses pertences que são existentes, né, na porta larga, num plano espiritual só haveria de nos atrapalhar, né? Então, o que são, né, esses itens, esse bem, o que são esses pertences da porta larga, né? São aquilo que nós almejamos aqui no plano espiritual, mas que tem a capacidade de nos derrubar, né? Primeiro, porque faz com que nós nos apeguemos demasiadamente a essa terra. Depois faz com que nós nos apeguemos aos bens materiais, né? E nada dessas coisas nos faz bem no plano espiritual. O apego a essa terra, o apego aos pertences materiais, né? Além de tudo, pode nos levar, né, à ambição, ao orgulho, ao cultivo da vaidade, aos vícios, né? E todas essas coisas só fazem com que nós regredamos na nossa evolução, né? Ou que estagnemos na nossa caminhada, não permitindo que alcemos voos mais altos, né? E nossa busca por adentrar o reino dos céus, adentrar dimensões superiores, né, prometida por Jesus. A porta larga é a porta da perdição, né? Por tudo isso que eu disse, por tudo isso que eu exemplifiquei, né? Por todas essas coisas, né, que nos levam à ambição, aos vícios, né, a alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos leva, né, à perdição. Como eu disse, só faz com que a gente venha retroagir no processo de evolução, no processo de desenvolvimento espiritual. Porque são numerosas as más paixões, né? São muitas. Vejam que se a gente parar para refletir, né, são muitos os itens, né, os fatores materiais que alimentam as nossas más paixões, que alimentam, como eu disse, a nossa ambição, os nossos vícios, né, e, consequentemente, alimentam e aumentam os nossos erros. É maior o número dos que seguem o caminho do mal, né? Então, infelizmente, isso não é uma realidade, né? Porque o que consideram um caminho do mal é aquele caminho que nos faz nos entregarmos a todos esses males que nos levam à perdição, como exemplificado aí na porta larga, né? Então, se a gente parar para observar, né, o que há nessa imagem, o que ela significa para nós, né, quando nós tratamos de ambição, de vícios, né, de egoísmo, de orgulho, vaidade, e fazemos um paralelo, né, uma comparação com a nossa vida terrena, com a humanidade em si, nós veremos, muitos serão os irmãos que infelizmente se entregam, né, seguem a este caminho, porque ele é tentador, né? Esse caminho, ele é atraente, mas atraente enquanto nós estamos aqui na Terra, porque quando nós nos desencarnarmos, né, quando nós deixarmos o plano material e seguirmos para o plano espiritual, nenhum valor desses bens, nenhum valor, todos esses itens que nós cultivamos ao longo da nossa vida material, entrar no plano espiritual. E a porta estreita, né? A porta estreita, segundo a doutrina espírita, é a porta da salvação. Conforme, né, baseado lá nas palavras de Jesus, é a porta que nos leva à salvação. O que é a salvação para nós, espíritas? É o nosso desenvolvimento, é a nossa evolução espiritual. A salvação é podermos termos o direito
o mérito de adentrarmos o reino dos céus, que nada mais é do que dimensões superiores, mundos mais elevados do que aqui na Terra. E para que isso aconteça, é necessário, né, que nós despendamos em nossas experiências terrenas grandes esforços, né, para que consigamos transpor a porta estreita, né, para que consigamos superar a nós mesmos, superar todos os obstáculos que existem entre nós e os planos superiores, entre os mundos superiores, né, o reino dos céus. Deve-se vencer as más tendências para que nós consigamos superar esses obstáculos, para que nós consigamos transpor, né, a porta estreita e podermos adentrarmos no reino dos céus. Né? Então, todas aquelas tendências maliciosas, viciosas, né, que o plano material, através da porta larga, nos propõe, nos oportuniza, nós devemos não é só questão de abrir mão, né? Mas sim superá-las, vencer essas más tendências. E vencendo elas, fazer com que não tenham nenhum significado para as nossas vidas. Fazer com que nós entendamos que através do nosso esforço em superá-las é que nós adentraremos o reino dos céus. É através do nosso esforço, né, em abrir mão delas e fazer com que elas não tenham nenhum significado para a nossa vida, né, possa nos levar a conquistar, né, a oportunidade de viver em mundos mais elevados. Né? Então, nós devemos sempre lembrar que, para nós, o que realmente importa, ou ao menos o que realmente deveria importar, é a nossa evolução, o nosso desenvolvimento espiritual. Pois somente através deles é que nós conseguiremos alçar voos mais altos enquanto espíritos, né? A porta estreita é o único caminho que nos conduzirá a Deus. Né? E onde Deus está? No reino dos céus. Porque é o único caminho que nos conduzirá a Ele. Porque é a porta estreita que faz a triagem de todos nós, que avalia se nós estamos em condições de adentrar o reino dos céus. Né? Podemos fazer a seguinte comparação. A porta do reino dos céus, né, dos mundos, que nos leva, né, aos mundos superiores, nem mais evoluídos do que a Terra, é essa porta estreita, de que tantos falamos e como é difícil transpô-la. Já a porta que nos leva, né, às más tendências, né, materiais aqui na Terra, é aquela porta larga. Então vejo que é muito mais fácil nós abraçarmos, né, essas causas materiais, né, que nos levam à ambição, ao cultivo da vaidade, aos vícios, ao egoísmo, ao alimento do orgulho, né? Tudo isso, né, é muito mais fácil de ser acessado, né, muito mais acessível a todos nós, porque estão logo após uma porta larga. Né? A porta estreita é a que nos dá acesso ao reino dos céus, né, aos mundos superiores. E ela é o único caminho, porque ela é capaz de fazer a seleção. Somente passa por ela quem superou as más tendências propostas pela porta larga aqui na Terra. O que acontece aos que elegem a porta larga, né? Será o que ocorre? Né? Aquelas pessoas que, de alguma forma, né, elas, talvez por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né, elas dão preferência para a porta larga do que para a porta estreita. O tempo, aliás, e a dor os conduzirão ao caminho da porta estreita, em regime de misericórdia divina. Que tempo é esse?
o tempo de nossas existências, né? Esse tempo, ele não é contado somente em anos, como a nossa existência sobre a Terra, mas é contado talvez em séculos, né? Porque de existência aqui na Terra, entre uma experiência e outra, entre uma encarnação e outra, né? Ao longo do tempo de nossas experiências aqui, é que nós seremos capazes de atentar, de acordar para a vida e imaginar, Senhor, é necessário sim que eu passe pela porta estreita. Eu vejo, eu compreendo, e eu busco isso, eu trabalho para isso. Mas isso, para que isso aconteça, né, mediante as nossas fraquezas, as nossas faltas, é necessário tempo. Tempo, talvez, contado ao longo de séculos, né, de existência entre idas e voltas nessa terra. Então, e a dor? O que significa essa dor, né? A dor são o suplício de uma existência aqui na Terra. Segundo os espíritos, viver aqui é muito dolorido. Nós talvez tenhamos nos acostumado a viver da forma que vivemos. Mas se nós realmente pararmos para pensar, né, de uma forma geral, não vamos, talvez a gente tenha que ajoelhar e agradecer a Deus porque temos uma vida relativamente confortável, né, se comparada a outros irmãos. Mas quando nós olhamos em termos gerais, em termos globais, quanta dor, né, quanto sofrimento há nesse plano. E isso não é nenhuma injustiça de Deus. Né? Não é que esse plano foi esquecido por Deus, muito pelo contrário, tem toda a atenção dele. A verdade é que esse sofrimento, essas dificuldades, é que faz com que nós possamos, né, atentar para a evolução, atentar para o exercício de conseguir transpor a porta estreita, né, e darmos atenção a nós mesmos e à nossa evolução espiritual. Nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Senhor. Então, quando a gente pede para vocês imaginarem, né, em termos globais e, né, em termos gerais da humanidade sobre a Terra, às vezes vocês podem lembrar, né, de certos sujeitos, né, personagens, né, ao longo da nossa história, até mesmo personagens da nossa atualidade, e imaginar, né, se esses, então, será que em um dia conseguirão, né? Será que eles haverão de ser capazes de passar um dia pela porta estreita? Sim, né? Ninguém é deixado para trás. A porta estreita, ela apenas seleciona ao seu tempo, né, quem poderá passar ou não por ela, a caminho do reino dos céus, a caminho de mundos superiores. Mas todos um dia haveremos de transpô-la, né? Então é necessário tempo, como nós vimos anteriormente. Talvez seja necessário muita dor, muito sofrimento, né, ao longo das nossas experiências, para que nós tenhamos esse entendimento e busquemos essa oportunidade de atravessar a porta estreita. Mas todos nós passaremos por ela, né? Todos nós seremos conduzidos. E como Deus nos conduz, né? Como Jesus nos conduz pela porta estreita, através das lições que nós temos em nossas dolorosas experiências aqui na Terra. A lei do progresso. Impulsionado por essa lei, o homem concederá a necessidade de evoluir e de seguir o caminho que conduz à porta estreita. Há uma lei, né, como nós já dissemos aqui, chamada Lei do Progresso. Essa lei, ela diz que todos nós, sem exceção, devemos um dia progredir. Todos nós, sem exceção, bons ou maus, estamos no caminho da evolução, da transformação, do desenvolvimento espiritual. E este caminho é ditado, né, é orientado pela lei do progresso.
pois é essa lei que faz com que, através das nossas experiências aqui na Terra, nós sejamos capazes, né, de transpor a porta estreita. Estado atual da Terra, né? Estamos falando de progresso, estamos falando de evolução, de desenvolvimento, mas qual seria então, nós estamos falando de mundos melhores, de reino dos céus, né? Mas qual seria então o estado atual da Terra, né? Como nós encontramos aí quando tratamos de evolução e de desenvolvimento? A Terra ainda é um mundo inferior, pois se trata de um plano onde nós vivemos, né, provas e expiações. As provas vêm, né, fazer com que nós provemos o nosso valor, a nossa capacidade de evoluirmos e desenvolvermos através das experiências que temos aqui. E as expiações faz com que nós, né, provemos a nossa capacidade não só de evoluir, mas também de nos mantermos, né? de nos mantermos no patamar que nos encontramos, né? de avaliarmos, nos autoavaliarmos, né? De Jesus nos avaliar, como nós nos encontramos no meio em que estamos, na condição de desenvolvimento e evolução pela qual nós estamos. No planeta Terra, ainda predomina o mal, né? Porque é um mundo inferior. Certo é, né, que a Terra está em transição. Ela é um planeta transitório, né? Ela tem evoluído de acordo com que os homens, né, que habitam ela evoluem, ela também evolui. Então, ela está em plena transformação, ela está em plena transição. Mas ainda predomina o mal sobre a Terra, né? Destacam-se na Terra paixões grosseiras, maldade, misérias, enfermidades, né? Quando nós conseguirmos superar tudo isso, quando o homem, né, já não viver mais entregue, né, viver mais entregue às paixões grosseiras, não viver em plena maldade, não experimentar misérias e enfermidades, nós teremos a certeza de que a Terra passou pelo seu período transitório e agora é um plano elevado, um plano superior. Causas das dificuldades que passamos aqui na Terra, né? Quais serão essas causas? Porque, como eu disse, algumas experiências são necessárias para que nós provemos o nosso valor, para que nós consigamos provar que somos merecedores de transpor a porta estreita. Mas quais são as causas, né? O estado evolutivo em que se encontra a humanidade, né? Então, a humanidade aqui na Terra, ela, como a própria planeta Terra, está, né, num estágio transitório. E esse estágio transitório, quando nós tratamos dele, nós estamos tratando de evolução espiritual da humanidade, em termos gerais. Então, as dificuldades que nós encontramos hoje é devido, né, ao estado evolutivo em que se encontra a humanidade aqui na Terra. De acordo com que nós formos nos melhorando, né, não isoladamente, mas em termos gerais, a humanidade for se melhorando aqui na Terra, né, menos dificuldades nós teremos de viver aqui. E a Terra também se tornará cada vez mais um lugar melhor para se viver. É também causa de dificuldades aqui os resgates de delitos cometidos em existências anteriores. Como eu disse, né, um local que ainda predomina o mal. E como o mal predomina, nós estamos sujeitos, né, em nosso caminho evolutivo de desenvolvimento, a cometer alguns delitos. E quando nós assim agimos, quando assim ocorre, esse delito ocorre, o que acontece?
nós haveremos de retornar em outras experiências, né? E nessas experiências nas quais nós retornaremos, provavelmente nós encontraremos alguma dificuldade, né, que virão baseadas, né, nesses delitos, devido, né, são reflexos desses delitos que nós cometemos em uma vida anterior, e para que possamos superá-los, né, nós devemos passar por essas dificuldades e aprender a lidar com elas, né? Vivemos no presente o reflexo do nosso passado. Por isso que esses delitos ainda não são cobrados, né? Então nós vivemos no presente o reflexo do delito cometido na existência passada. Então, essa frase, ela é interessante porque faz com que nós possamos também começar a pensar no futuro. Se hoje eu passo por uma dificuldade aqui nessa terra, se eu considero que estou vivendo em sofrimento, né? E se pudesse fazer alguma coisa para mudar isso, eu faria. Está aí a oportunidade, meus irmãos. Você pode. Cada um de nós pode. Como? Buscando se melhorar moralmente, buscando se melhorar espiritualmente, né? Então, pensando no futuro, nós, se conseguirmos nos melhorarmos aqui, nós haveremos de ter no futuro vidas, né, com menos dificuldade, com menos sofrimento. A transformação da Terra passará de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Então, hoje nós somos um mundo de provas e expiação, né? E quando a Terra se transformar, quando os homens que aqui viverem conseguirem se melhorar, né? Isso fará com que a Terra se... Lembram que no slide anterior nós comentamos, né? Que a Terra haverá de se melhorar de acordo com que a humanidade também se melhore. Então, um patamar acima do que seria hoje, seria o plano de regeneração, né? Hoje nós somos provados e espiados. Amanhã, talvez o planeta Terra possa evoluir e passar para um mundo de regeneração, né? De revitalização dos seres que nele haverão de habitar. Quando o planeta se achar transformado, a porta estreita do bem se tornará larga, pois será a mais frequentada. Então, quando, né, nós nos melhorarmos, quando a humanidade se melhorar, a porta estreita do bem se tornará larga. Por quê? Hoje, como o mal predomina no meio de todos nós temos dificuldade, né, em aderir às ações necessárias para que possamos nos tornar ser melhor, né? Então, nós preferimos nos entregarmos à ambição, né, aos gozos materiais, aos vícios, do que trabalharmos a nossa reforma íntima, a nossa reforma espiritual e pleitearmos, né, a transposição da porta estreita. Então, quando o planeta se achar transformado, é porque a humanidade também se transformou. Então, a humanidade transformada haverá de habitar aqui, então, seres bem melhores. Esses seres melhorados, eles não haverão de ter, né, ser tendenciosos a abraçar todos esses vícios, todos esses males que hoje nos levam à perdição. Eles, se não o ignorarão, eles, ao menos, não verão sentido algum em viver em pleno sofrimento, abraçando ainda a causa, né, de todos esses males que nos faz sofrer. Eles haverão de dar atenção a todas as orientações, né, se esforçarem no caminho do bem, da evolução moral, que leva nós a conseguir passar pela porta estreita. O Espiritismo vem contribuir, por sua vez, né, esclarecendo sobre a anterioridade da alma, pluralidade da existência e dos mundos, alargando a compreensão desses fatos,
né? Se nós hoje sofremos, como eu disse, é porque em outras oportunidades, em outras encarnações, nós, né, causamos delitos. E é necessário que a gente venha resgatá-los nessa existência atual. Então, se nós hoje passamos por sofrimento demasiado, ou ao menos julgamos que está passando, é porque um dia talvez nós fizemos outros sofrer, nós causamos sofrimento a outro, ou nós não agimos, né, de forma a seguir as orientações de Deus, de Jesus. Então, talvez seja complicado para quem está sofrendo, né, seja difícil para quem sofre compreender isso, mas o Espiritismo vem contribuir, né, com todos nós, né, esclarecendo o motivo dessas dificuldades, do porquê disso tudo, porque nós passamos, nós vivenciamos certas experiências aqui na Terra. O Espiritismo faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé, né? Quando nós nos deparamos com esses questionamentos, né? Quando nós pensamos o quanto é difícil conseguir passar pela porta estreita, e quando é mais fácil viver na erraticidade da porta larga, né? Nós acabamos por não exercitar a nossa fé. Isso se nós não a perdemos de vez. Mas, e essas experiências, elas lançam, né, sobre a fé pontos mais obscuros, né, pontos que chegam a ser tenebrosos quando nós os observamos de perto sobre a fé, fazendo com que os seres que se entregam a esse tipo de pensamento, a essa tendência, né, deixam de exercitar a fé, de crer na possibilidade de conseguir passar pela porta estreita. Mas a doutrina espírita, ela vem esclarecendo, iluminando esses pontos escuros, né, obscuros, que se abatem sobre a fé, fazendo com que os seres que antes eram tomados pela dúvida através desses pontos obscuros, eles comecem a ter uma compreensão melhor, uma compreensão maior do real sentido, do verdadeiro sentido da vida para nós aqui na Terra, né? Revitalizando, revivando em si, no seu coração, a fé em Jesus, a fé em Deus, né? Então, e passam a lutar, a crer e a lutar mais por suas vidas. Traz compreensão de toda a verdade, de toda a sabedoria das máximas de Cristo, né? Então, pega todos esses ensinamentos, como nós estamos vendo aqui hoje, né? E faz com que nós sejamos, aliás, esclarecidos, né, sobre esses ensinamentos. O que Jesus quis dizer com isso? Por que Jesus trouxe essas palavras no meio de todos nós? Né? Qual o verdadeiro sentido de tudo isso? A doutrina espírita vem, através dos seus ensinamentos, nos esclarecer acerca de todos esses fatos. A caminhada evolutiva ocorre conforme o homem vai evoluindo e toma consciência da necessidade de praticar o bem, e menos difícil se torna seguir este caminho. É como eu disse, né? Quando você tem a consciência da necessidade, né, de evoluir moralmente, de crescer espiritualmente, você começa a ver, né, quão é importante este caminho para nós, para a nossa existência, e existência principalmente espiritual. A partir daí, nós começamos a dar atenção às orientações de Deus, de Jesus, nós começamos a abraçar, né, essas causas e praticá-las, exercitá-las em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós devemos, né, deixar o sedentarismo espiritual, vamos dizer assim, vamos chamar assim aqui entre nós, nessa noite de hoje, de lado, né? E começarmos a lutar pela porta estreita.
deixar um pouco as facilidades da porta larga de lado e brigarmos um pouco nas dificuldades da porta estreita, porque é necessário, se faz necessário, né? Lembremos de que a maioria das conquistas, maioria não, de que todas as conquistas do homem sobre a Terra foram realizadas após superarem dificuldades. Tudo que nós temos hoje foi conquistado após a superar, né? Vamos se superar e superar as dificuldades existentes no seu caminho. Portanto, né, esse é só mais um caminho a ser trilhado por todos nós. E isso fará, né, necessário para que consigamos cumprir com ele, né, superá-lo, lidar com essas dificuldades, lutar contra elas, né, e vencê-las. Pois assim, vencendo-as, a porta estreita se tornará mais larga para todos nós. É isso, meus irmãos, né? Espero ter contribuído mais uma vez, um pouco mais pelo entendimento do tema dessa noite. Eu agradeço a atenção de todos vocês, né? E vamos, neste instante, colocar uma música para harmonizar. E vocês podem estar também aproveitando esse momento para que aqueles que ainda não pegou uma vasilha com água possam estar fazendo e colocando aí ao seu lado para ser fluidificada, né, junto com o passe que acontecerá em seguida. E, em instantes, nós retornamos, né, para finalizarmos a nossa reunião dessa noite de hoje. Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro o que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Espero que estejam todos bem após receber essas energias advindas do alto, energias advindas de Jesus. E que essas energias possam permear o vosso ser, atendendo-os
né, em suas necessidades. Sintam, meus irmãos, este momento abençoados pelo Mestre Jesus. Para finalizar, né, gostaria de lembrá-los que vocês podem, né, estar tendo maiores esclarecimentos, maiores entendimentos, podem estar sendo atendidos também por outros meios, né? Pelo meio presencial, né? Nós estamos atendendo presencialmente na sede de nossa fraternidade, né? A segunda para a triagem fraterna, às terça-feiras para a reunião pública, sempre respeitando os protocolos de segurança, né? Protocolo sanitário de segurança. E ainda, além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, né? E o nosso site. Vocês podem, meus irmãos, para maior esclarecimento, também estar acessando, né? Como está descrito aqui, o site da TV Mundial de Espiritismo, que também tem um canal aqui no YouTube, com bastante material esclarecedor, né, que orienta-nos quanto à doutrina, quanto à nossa vida. Podemos também ter um maior entendimento através da revista Alta de Souza, né, do seu site. Podemos ter lá maiores informações, bem como através da Rádio Mundial, né, de Espiritismo e do seu site. E ainda lembro-os, né, de que nós temos aqui em nossa fraternidade o Clube do Livro, né, onde você pode ter acesso, né, a livros com conteúdo bastante esclarecedores sobre a doutrina espírita, sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre a vida no mundo espiritual, a baixo custo, né, a um custo bem abaixo do mercado. Hoje, todos, né, qualquer livro que você receba, você vai receber um exemplar, né, diferente a cada mês. E qualquer que seja esse exemplar, o valor hoje é apenas R$ 25. Muitas das vezes, né, não, sempre, né, nas lojas tradicionais, nas livrarias tradicionais, esses livros, né, estão com um custo bem mais elevado para serem adquiridos. Portanto, é uma grande oportunidade, né, de se ter acesso a bons conteúdos, a conteúdos esclarecedores sobre a doutrina e nossa vida, a um custo acessível. Ok, meus irmãos? Então, fica aí, né, esses recados, essas lembranças, para que vocês possam ter ainda uma maior interação com a doutrina espírita, né, e serem ainda mais auxiliados por ela. Vamos, nesse instante, então, para finalizar a nossa reunião, realizar uma oração de agradecimento. Agradeço ao Mestre Jesus, nesse instante, junto a esses nossos irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Agradeço ao Mestre por essas palavras deixadas. Agradeço pelo entendimento, pela clareza de consciência e pela oportunidade de estudá-las. Que essas palavras, ó Mestre, possam permear o ser de cada um de nós, trazendo-nos o entendimento sobre a nossa vida, trazendo o entendimento sobre o nosso caminho, auxiliando, né, cada um de nós, né, Mestre, nessa caminhada. E assim, Mestre Jesus, eu peço que atenda às nossas necessidades, que abençoe a cada um de nós em nossa caminhada, em nossa existência sobre essa terra. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, irmãos. Até a próxima reunião. Fugir a mágoa terrena
e ao sonho que faz sofrer. Deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer. Buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços.